Estamos agora de volta, povo lindo, para a segunda parte, Final do Império 2, na qual nós vamos estar analisando as principais questões, como imigração, questão religiosa, questão militar e abolicionista, e, enfim, a queda da monarquia e o início da república. Fica comigo, a gente vai finalizar com chave de ouro. E aí, povo lindo, mais uma vez, professora Francilúcia com vocês e hoje na questão sobre o final e a crise do Império e finalmente as questões que mais favoreceram a queda da monarquia e o início de uma nova fase chamada de República. Vamos lá, veja como tudo vai continuar. Com o fim da escravidão, capital que antes eles aplicavam com esse tráfico negreiro, agora muitos cafeicultores vão investir em comércio, em indústria e em outros produtos. Sendo que a imigração ela vai ser o ponto-chave, porque acontecia na Europa, na segunda metade do século XIX, mais ou menos em Portugal, né, na Espanha, eles passavam por graves crises econômicas, né, nessas áreas, e italianos vieram, alemães vieram desenvolver o capitalismo, né, devido a várias coisas ruins que estavam acontecendo na Europa, como secas, né, guerras de unificação que expulsaram os camponeses de lá. Então, isso já iniciou muito cedo, desde o período joanino, quando Dom João veio com toda a corte para o Brasil, ele já estava favorecendo com que imigrantes viessem para o Brasil. E as primeiras colônias de imigrantes vai ser em Bahia, Espírito Santo, Rio de Janeiro, São Paulo, Santa Catarina e Rio Grande do Sul. Porém, essa imigração ela vai ser financiada por vários fazendeiros. E um dos exemplos vai ser senador Vergueiro, né? Ele vai ser um dos que vão estar ajudando, porém, essa imigração, ela malogrou devido a imigrantes adquirirem muitas dívidas com os fazendeiros. O sonho de conseguir um bom emprego, de cultivar o seu próprio pedaço, estava fazendo com que muitos imigrantes se enveredassem nessa, abre aspas, nessa aventura, mais ou menos foi aproximadamente 4 milhões de imigrantes que vieram, primeiro desde 1850 até 1920, aproximadamente foram mais europeus que vieram para o Brasil. Depois, uma outra leva de imigrantes vai acontecer de 1920 a 1935, né, onde vai vir aproximadamente mais asiáticos. Infelizmente, o incentivo à vinda desses imigrantes para o nosso país, ela vai ser incentivada por uma política também racista, que era prevalente naquele período, né, onde o darwinismo social era uma crença que estava muito enraizada na mente dos europeus, de que eles eram superiores, que podiam trazer a evolução, que eram mais evoluídos aqueles países que eram de maioria branca, né, e que, pelo contrário, o Brasil, por ser maioria afro-indígena, precisava evoluir, precisava, abre aspas, branquear a sua população. Então, graças a essa política racista que acontecia muito forte naquele período, isso ajudou muito e fez com que muitos desses fazendeiros financiassem de fato a vinda desses imigrantes para o território brasileiro. 1870, a imigração subvencionada pelo governo, né? Ele assumiu a tarefa de trazer para o Brasil imigrantes, pagando a passagem, né, onde ele assinava um contrato, né, previa um pagamento dividido em duas partes, né, salário fixo mensal, a política que seria toma lá da cá. Eu te dou uma oportunidade de trabalho e você vai produzir e morar nas minhas terras. Eu vou custear a tua viagem e com o tempo você vai pagando desde que seja após a primeira colheita. Isso foi um tiro pela culatra, porque, na verdade, eles deram as piores terras improdutivas para esses imigrantes e as que eles produziam, eles davam a maioria da sua produção para os fazendeiros e a maioria desses imigrantes se endividavam mais ainda porque tinham que comercializar naqueles mercantis, a gente chama atualmente, mas eram os armazéns, que eram do poder dos fazendeiros.
né? Isso vai causar assim, um desastre tremendo, revoltas entre os imigrantes, onde eles não vão estar achando vantagem nenhuma em ter vindo para esse trabalho, né? Esse sistema que parecia ser de parceria, mas que na verdade não tardou a enfrentar problemas, né, de graves reclamações. Né? Os próprios fazendeiros eles reclamavam que os melhores terras eram cultivadas pelos escravos e os imigrantes ficavam também com os cafeeiros mais improdutivos. Isso vai gerar uma série de revoltas, né? Vamos dar uma continuidade aí. Causou esse abalo, cresceu a imigração do trabalho assalariado e São Paulo forneceu dois elementos que contribuíram para a futura transformação do território paulista, né, do centro industrial. E a partir deste momento, São Paulo já vai ser visto como um dos centros comerciais onde a economia vai ser maior dentro do território brasileiro. Vamos estar vendo aqui os imigrantes, algumas imagens dos imigrantes italianos que vão estar vindo, muitos fugidos das guerras de unificação, tanto da Itália quanto da Alemanha, e eles vão estar hoje existe até o Museu do Imigrante em São Paulo, onde a gente pode também ver vários bairros, digamos assim, dentro do território de São Paulo. Vamos estar vendo agora, para dificultar a aquisição de terras por imigrantes e ex-escravos. Como estavam vindo muitos imigrantes para o Brasil, várias faixas de terras que antes era terra de ninguém, né, digamos assim, foi estabelecida uma lei, a Lei de Terras, onde a partir de 1850 aquelas terras só poderiam ser adquiridas se fosse por compra. Então agora ela por lei pertenceria ao Estado, à nação. E por isso a maioria das pessoas imigrantes ficavam de mãos atadas sem poder ter terras para produzir. Os escravos que estavam em processo de liberdade também estavam impossibilitados de tomar posse de alguma terra. Isso vai fazer com que aconteça o maior caso de uma abolição da escravatura sem planejamento. Vai causar só uma verdadeira bola de neve com relação aos novos libertos. Vários movimentos abolicionistas passaram a acontecer durante esses períodos, né, desde 1870. Né? A gente vai ver que desde 1850 essas leis para o fim do tráfico vai estar começando a vir, vai estar gradual, né? Porém, vai se intensificar mais ainda. Intelectuais vão estar ajudando nesta luta, né? Camadas médias urbanas também vão estar vindo, pessoas que eram engenheiras, que eram poetas. A gente pode citar Dragão do Mar, né? Como um jangadeiro aqui do Nordeste que vai ficar conhecido por ele proibiu o tráfico e que embarcasse navios e com escravos ali no porto, em Fortaleza. Isso vai fazer com que o Brasil fique 4 anos mais cedo liberte e considere a escravidão como acabada no nosso país. E aí ela então entrou como a cidade Terra da Luz, que deu luz, deu liberdade primeiro, até mesmo do que o território nacional, que só foi 4 anos depois, em 1888. Outros exemplos de abolicionistas que estavam nesses movimentos, né, podemos destacar Castro Alves, André Rebouças, Joaquim Nabuco, né, a própria Isabel, né, José do Patrocínio, jornalista, Luiz Gama, são algumas pessoas que entraram na história como pessoas que lutaram. Porém, cafeicultores do Oeste também defendiam a abolição, mas eles queriam que fosse uma abolição lenta e gradual, que houvesse indenizações dos governos, né? Isso aconteceu principalmente após o fim da Guerra do Paraguai, que foi de 1860 até 1870. Muitos desses que foram lutar pelo Brasil vão voltar com essa promessa de voltar com a liberdade, né? E vão conquistar essa liberdade. Mas vamos estar dando uma olhada principalmente nas leis que foram, a maioria delas, inócuas.
Ou seja, elas não vão ter validade de nada, é como se elas nem existissem. Era como se fosse só para dar uma satisfação, né? A Lei do Ventre Livre, o Visconde do Rio Branco, ela foi de 1871. Eles diziam que eram livres os filhos das mulheres escravas nascidas a partir daquele ano, contanto que as crianças ficariam com suas mães até 8 anos, né? Depois, os senhores podiam optar por dar uma indenização, né, do Estado, ou exigir que esses libertos trabalhassem para eles até 21 anos. Adivinha, o que vai acontecer? Será que o Estado vai estar pagando indenização para todos os filhos de escravos a partir deste ano? Lógico que não. O que aconteceu é que a maioria dessas pessoas continuaram escravas na melhor fase da sua vida, de maior produtividade. Até 21 anos é a maior força vigorosa de um homem, de uma mulher, é uma das principais fases. Então, é uma lei que não tinha muita validade. Alguns anos depois, em 1885, é a Lei de Sexagenário ou Lei Saraiva-Cotegipe. Foi esse senhor Saraiva que aprovou essa lei. E ela dizia justamente isso: escravos com mais de 60 anos estavam libertos, né? E obrigados, a título de indenização, trabalhar por mais 3 anos. Ou seja, era quase que impossível algum escravo que vivia em péssimas condições de vida chegar aos 60 anos. E se chegasse, para os donos desses escravos, era como se fosse um lucro se ver livre desta mão de obra improdutiva, que foi o que aconteceu. E aí você está vendo uma votação, né, a votação da lei de Cotegipe, que no Sudeste 12% dos estavam a favor que acabasse a lei, mas 30% não queria que acabasse, até porque São Paulo aí era o principal interessado, precisava dessa mão de obra, e essa lei não ia ajudar muito a eles a fazer mover o dinheiro, né? O interesse, infelizmente, pelo lucro era maior. E, do outro lado, no Nordeste, 39% dos entrevistados vão ser a favor dessa lei, que, apesar de tudo, era uma lei que já estava dando sinais de que poderia melhorar suas vidas. Diante disso, vai haver uma radicalização do movimento. E essa radicalização vai acontecer com um movimento chamado de Caifases, né? Ele começa com Luiz Gama. Consistia em quê? Consistia em fazer com que ocorressem fugas coletivas, onde eles pegavam vários escravos e enviavam esses escravos para vários quilombos, né? Jabaquara é um dos principais, os primeiros que vão ser enviados, e de lá para a província do Ceará. Por essas alturas, a província do Ceará já tinha erradicado a abolição, erradicado a escravidão. Então, por que o nome Movimento Caifás, né? Vai mencionar uma passagem do Evangelho, onde Caifás passa a responsabilidade do julgamento de Jesus para Pilatos, onde ele diz mais ou menos assim: nada sabeis nem compreendeis que convém que um homem morra pelo povo para que esse povo não pereça? Baseado nisso, ele entregou a responsabilidade do julgamento de Jesus a Pilatos, e ele lavava as mãos, né? Diante disso, ele também, né, como o movimento Caifás, eles vão estar libertando o povo para o bem deles, né, e que precisava mais pessoas manifestarem. Antônio Bento continuou isso após a morte de Luiz Gama, e depois de vários movimentos como esse, que vai estar no Brasil inteiro, a formação de vários quilombos, enfim, a princesa Isabel, em 1888, vai assinar a Lei Áurea, né? A lei que vai libertar os escravos do Brasil todo. Bem verdade que a princesa Isabel, ela estava como regente no lugar do seu pai, ou seja, a maioria dos cafeicultores não estava favorável a essa lei, porém ela enfrentou com ousadia o desejo de lutar por essa questão, mas consequências viriam após a volta de Dom Pedro II, quando soubesse desse resultado da promulgação desta lei. Com o fim da escravidão, muitos cafeicultores ficaram sem indenizações, né? Ficaram marginalizados. Infelizmente, receberam a liberdade, mas não houve nenhum plano para reestruturar, para colocar esses escravos, ex-escravos agora libertos, dentro de alguma função. E aí você vê
que ele vai continuar marginalizado, onde ele vai estar ocupando cargos, funções e ocupações de peso maior, tipo trabalho braçal ou trabalho de baixa remuneração. Aí você vê uma charge que representa muito bem eles comemorando o fim da escravidão, digamos assim, porém as pessoas vão estar, ex-escravos também vão estar nessa condição de trabalhos tidos como inferiores ou de baixa remuneração. Isso vai culminar no que nós chamamos de crise geral do Império. Vamos ter algumas questões para considerar, para entender como foi que se deu, visto que Dom Pedro II ele tinha, e todo governo precisa de apoio para governar. Diante dessas questões, nós vamos ver a primeira, né, que foi a questão republicana. República já estava sendo um tema já vigorado em vários lugares da Europa e que o Brasil estava só vendo de longe. Então, muitas pessoas já estavam vendo a possibilidade de ver a liberdade do Brasil e que precisavam fugir de um governo antiquado, que é o que eles consideravam monarquia, que fosse implantado a república, coisa pública, governo do povo, né? Essa luta pela liberdade, igualdade e fraternidade, criando-se o Partido Liberal, o Partido Republicano Paulista, que foi um dos mais fortes, né? E com o descompasso desse poderio dos cafeicultores e da sua pequena participação política, muitos deles também vão estar descontentes, né? Descontentes pelo fato de ter perdido também sua mão de obra. Outro fato é o abolicionismo, que estava em voga naquela época, né? Em contradição com o escravismo defendido por velhas elites. De um lado, a princesa assumiu o risco, aprovando a abolição, acabar a escravidão. Do outro lado, o escravismo era defendido por essas velhas elites que ficaram contrariadas com Dom Pedro, pois não receberam nenhuma indenização por conta disso. A ideia também de federalismo. Federalismo aí a gente pode entender como a principal inspiração deles era os Estados Unidos da América, como sempre, Brasil sempre tentando imitar os Estados Unidos, né? Onde ele consistia no governo menos centralizado, onde as províncias, onde cada estado, porque até então eram províncias, tivesse mais autonomia, pudesse comercializar, criar suas próprias leis, claro que submissa à lei maior. Essa era a ideia maior que eles tinham para implantar dentro do Brasil, que era o federalismo, a palavra-chave que vocês vão ver depois na República, no nosso país. Apoio de classes médias urbanas também pouco representadas pelo governo imperial. As classes médias urbanas elas não estavam mais sendo apoiadas pelo Império, então elas também ajudaram a lutar pela República e, consequentemente, contra o Dom Pedro II. Outra questão muito importante, vai ser muito forte após a Guerra do Paraguai, né? O exército brasileiro foi quase que exclusivamente uma maioria feito por pessoas africanas, ex-escravos, com a promessa de que eles viriam e, se ganhassem, ganhariam a sua liberdade. Muitos se prontificaram a lutar em troca da sua liberdade. Quando ele volta, a Tríplice Aliança sai vencedora. O exército vai estar desprestigiado. A história conta que nem sequer uma menção honrosa Dom Pedro II fez aos generais pela vitória, né? Ele queria, e aí foi uma das guerras mais assim horríveis, porque muitas pessoas morreram e no final das contas o Brasil só se endividou. E pelo fato de ter prometido várias coisas aos combatentes, no caso a liberdade, Dom Pedro ele só perdeu, né? E não pôde pagar salários melhores para esse exército que ficou muito chateado com essa questão, né? Além do exército fortalecido após a Guerra do Paraguai, houve muitas punições por pessoas que aderiam a algumas ideias que eram contra o exército, certo? O primeiro caso vai ser Sena Madureira. Sena Madureira vai ser um desses comandantes que vai se
vai se posicionar contra uma das medidas que estavam tentando ser aprovadas colocadas em votação. E essas medidas diziam que era preciso aumentar as taxas de contribuição dos militares, né, como se fosse um fundo para pensão, aumentasse essas taxas. Ele foi contra, é tanto que não foi aprovada esta lei, né, e a maioria das pessoas ficou contra. Porém, houve uma punição maior quando ele, Sena Madureira, vai fazer uma menção honrosa ao chamado Dragão do Mar, né, que é o Francisco José Nascimento, em apoio a ele. Eles vão estar reclamando pelo fato deles terem enaltecido o Dragão do Mar. Um exemplo de outra pessoa que também foi punida, né, por estar fazendo algo que o governo não estava querendo foi Cunha Matos. Ele era um coronel lá do Piauí, que ele percebeu que o comandante era corrupto e denunciou. E os que estavam a favor desse comandante o reprimiram fortemente, porque ele foi a público falar dessa manifestação, né? Ele foi censurado por esses que defendiam o comandante e ele reagiu publicamente. Diante dessa reação, ele foi preso, foi punido e, diante de tantas punições, vários setores do Exército vão estar descontentes com essas punições vindas do governo, que não podia se manifestar contra questões abolicionistas ou do tipo oposição ao governo. O próprio Deodoro da Fonseca foi um dos que ajudou, que não gostou muito, participou de muitas manifestações contra. Então, existia também, junto com essas ideias abolicionistas e republicanas, quadros associados ao Exército que achavam que o Império era uma instituição antiquada e que precisava fazer o Brasil evoluir. E a evolução era sinônimo de trazer e implantar uma república. Outra questão importante era que ajudou na crise do Império foi a questão religiosa. Desde sempre o Brasil foi atrelado, a religião foi atrelada ao exército, ao governo, de Dom Pedro, depois de Dom Pedro I, com o que eles chamam de regime de padroado ou beneplácito. A igreja podia conceder títulos, assim como o próprio imperador podia instituir que tal pessoa recebesse um título, assim se fosse da vontade do imperador. É como se ele fosse uma espécie de padrinho, o Dom Pedro II. Só que existia uma bula feita pelo Papa Pio IX, Bula Syllabus, onde existia uma cláusula que dizia que não poderia fazer parte de nenhum ministério, nenhuma instituição dentro da igreja se fosse maçom. Dom Pedro II foi o primeiro a não gostar desta tipo ordenança, porque ele em si era maçom, ele não gostou e proibiu essa determinação. Porém, isso aconteceu em alguns lugares do Brasil, onde padres foram impedidos de exercer sua função, em Olinda e em Belém isso aconteceu, foi descumprido o que o imperador falou, o imperador disse que não era a favor e aconteceu isso. Posteriormente, esses padres foram anistiados, a igreja deixou de prestar apoio ao imperador e houve essa quebra, do laço entre a igreja e o governo, no caso de Dom Pedro II. Então, questão religiosa associada à questão republicana, agora temos a questão abolicionista, que a abolição não fez bem para a maioria dos cafeicultores, porque era a última base que sustentava este governo no poder, eram os aristocratas tradicionais, os grandes chefes latifundiários, cafeicultores. Então, o império é atacado por todos os setores, e ele vai ser associado à decadência. E quem vai estar figurando tudo isso, vai estar lutando contra isso, vai ser Deodoro da Fonseca. Não vai ser à toa que ele, em 15 de novembro de 89, vai ajudar nas manifestações e vai praticamente derrubá-lo do poder. Desde 88, Dom Pedro II tenta implementar reformas, inspiradas no republicanismo, autonomia provincial, mas só que isso não estava mais adiantando, A maioria das pessoas não acreditavam mais que isso fosse possível.
liberdade de culto. Essas reformas foram negadas pelo parlamento, que é dissolvido pelo imperador. Republicanos espalham boatos de supostas prisões de líderes militares. Como eles queriam que isso fortalecesse, porque os militares tinham uma força muito grande, o exército tem uma força muito grande. O Brasil agora vai entrar com uma pessoa que vai fazer com que mais um ato aconteça, um golpe, né? Da República vai ser proclamada, não por via do povo lutar com isso, mas um interesse de um setor, o setor do Exército, né? Liderado por Marechal Deodoro da Fonseca, com a rebelião, vai depor Dom Pedro II. E é isso aí. Nós finalizamos esta aula. E você que ficou com a gente vai tirar suas dúvidas. Qualquer coisa você pode estar revendo a aula novamente. E qualquer pergunta, estaremos na próxima aula para estar tirando todas as suas dúvidas. Bom trabalho a todos, bons estudos. Fiquem todos com Deus.